Yuri, boa tarde a todos. Obrigada, Andrea, Yuri, Alan, pela essa iniciativa. Na verdade, eu acho que papos como esse são muito, muito enriquecedores. Eu sempre falo, acho que a nossa indústria, a gente precisa trabalhar todo mundo muito junto para realmente crescer esse investimento da programática, né? O meu background, né, eu acho que alguns de vocês já sabem, mas o meu background vem do mundo digital, né? Eu trabalhei no Yahoo os últimos 11 anos, então eu tenho a experiência do que é uma DSP omnichannel, né? E agora, com a Desmóvel, eu também tenho a experiência do que é uma DSP 100% nativa de out of home, né? E, obviamente, cada um tem seus benefícios. Então, hoje eu vim falar sobre a nossa DSP da Desmóvel, que é uma DSP feita 100% para o mundo de out of home. Então, eu vou aqui compartilhar minha tela. Vocês me avisam se vocês conseguem. Peraí. Ok, vocês conseguem ver? Tá aparecendo. Sim. Agora foi. Perfeito. Então, antes de falar um pouco da nossa solução de out of home, eu acho que vale a pena falar um pouco sobre a Desmóvel como um todo, né? Porque daí faz muito sentido a nossa estratégia e a nossa DSP de out of home. Então, como muitos de vocês sabem, a Desmóvel é uma companhia focada em dois pilares: tecnologia e data. E quando a gente fala da nossa DSP de out of home, é justamente esses dois pilares que a gente sempre fala, né? Tecnologia, porque a gente fala que a gente é um enabler, tá? Tanto para os publishers, como para os clientes entrar nesse mundo da programática de out of home, né? Então, toda essa parte de inteligência de dados, de automação. Então, tecnologia é um pilar muito importante para a gente e também data, né? A Desmóvel é uma companhia 100% data-driven, tá? A gente tem a nossa própria DMP, que é personas, né? Que a gente tem vários dados first party, né, através da nossa rede, que a gente tem vários aplicativos que a gente consegue ter acesso à informação dos mobile device IDs, né, e também informação de geolocation. A gente também tem muita informação de compra, porque a gente tem várias parcerias com alguns retailers. Então, data realmente, a gente fala, é o coração da nossa solução de out of home. Então, aqui, falando um pouco de como que a gente vem evoluindo, né, a Desmóvel como um todo, a gente nasceu em 2010, né, realmente o que a gente se enfoca é data e realmente poder chegar a essas audiências, né, em várias telas, né, tanto no mundo online como no mundo offline. Então, a parte de out of home foi realmente uma evolução natural, né, em toda essa jornada da Desmóvel. A nossa solução de out of home lançou em 2021. Na verdade, né, a Desmóvel Out of Home e Moving Walls, porque a gente tem uma parceria, então a Desmóvel é equivalente a Moving Walls, mas para a América Latina. E a gente também está com uma estratégia muito forte na parte de retail media, porque a gente quer poder integrar toda essa data dos retailers para a gente conseguir medir, ter muito mais mensuração para poder medir o impacto, né, de compra nas nossas campanhas de out of home. Então, aqui eu gosto de falar que a gente, né, a Desmóvel tem uma solução omnicanal, né, programática, mas é uma proposta omnicanal. E por que eu falo que é uma proposta omnicanal? Porque a gente entendeu a necessidade de ter duas DSPs, uma para o digital e outra 100% para out of home, né? Porque a gente entende que o mundo de out of home tem muitas peculiaridades. Então, por isso que a gente tem uma oferta omnicanal muito forte, mas a gente tem duas plataformas diferentes, dois DSPs diferentes para compra tanto de digital
e daí para a compra de out of home. Hoje em dia, né, a gente sempre fala que eu acho que um dos benefícios da programática de out of home é que você consegue, em um lugar, comprar telas no mundo inteiro, né, e eu acho que a gente, né, com a Moving Walls, realmente a gente consegue atingir esse objetivo. Então, hoje em dia, a gente tem cobertura em mais de 20 países, tá? Em 5 continentes, então na América do Norte, América do Sul, África, Ásia, Austrália, Europa. E hoje em dia a gente tem mais de 490 mil telas, que isso é equivalente mais ou menos a 58,8 bilhões de impressões. Quando a gente olha só no Brasil, a gente tem mais de 25 mil telas, então também uma cobertura bastante robusta, né, no Brasil, com 71,4 milhões de impressões, e a gente tem mais de 80 publishers, né, integrados no Brasil, na nossa, como parte do nosso marketplace. Então, realmente, né, a gente é uma solução global, e através de uma só compra, você pode atingir usuários de out of home realmente no mundo inteiro. Então, essa é a nossa proposta. Eu sempre gosto de falar, né, que a gente é uma solução full stack, tá? Porque eu acho que é muito importante, porque tudo é relacionado. Por exemplo, a nossa DSP, né? Todos os dados que alimentam a nossa DSP de out of home vêm da nossa DMP, que é Personas. E daí a gente tem nosso próprio marketplace também, que é o nosso exchange. Então, a gente tem integrações diretas com os nossos publishers. Então, isso também na parte do DSP, na parte de planejamento, dá muita transparência para os nossos clientes, porque eles sabem exatamente quais que são as telas que eles estão comprando, e também para os nossos publishers, que é totalmente transparente todo o inventário e todo o preço desse inventário. Então, a gente é muito transparente nessa parte. A gente gosta de falar que a gente é um one-stop shop. A nossa DSP tem o nosso planner como parte da DSP, então é uma plataforma onde você pode planejar. Então, a gente tem uma solução de planejamento, né, bastante robusta, que eu vou falar um pouco mais na frente sobre a nossa solução de planejamento. E aquilo que eu falei, é transparente e flexibilidade para planejar as campanhas. A nossa DSP, como eu mencionei, é uma DSP 100% nativa de out of home, tá? Então, a gente, por exemplo, tem toda a informação de tráfego, de pontos de interesses, a gente consegue realmente ter todos os tamanhos, todos os criativos, porque a gente sabe que essa parte também é um pouco complexa. Então, assim, eu acho que o fato que a nossa DSP é feita para o mundo de out of home também facilita bastante. E a gente tem conexões não só com o nosso SSP, mas também com outros exchanges aí no mercado. E a gente também tem uma solução de analytics. A gente tem uma solução bastante robusta, né, em toda essa parte de mensuração de campanha. A gente tem relatórios de brand lift, a gente tem relatórios de attribution, e tudo isso por causa de toda a informação que a gente tem na nossa DMP de Personas. Então, também vou falar um pouco mais a detalhe sobre isso. Então, eu falo que a gente realmente, né, a nossa DSP é uma solução end-to-end, desde a parte da estratégia, né, o que a gente chama de ideation, até o planejamento e daí a execução. Então, primeiro a gente começa com poder perfilar qual que é a audiência que você quer alcançar, né? A gente, através de personas, a gente consegue entender quais que são as audiências que estão sendo impactadas em várias telas. Então, a gente consegue entender qual que é a audiência, né, que o anunciante deveria realmente atingir. Daí, com essa informação, a gente já entra na nossa plataforma e começa a planejar a campanha de acordo, né, aos demográficos, aos interesses. Então, eu vou até mostrar para vocês um pouco um vídeo de como que a gente pode planejar uma campanha, mas é bem bacana, porque a gente realmente
é uma solução em base de audiências. Então, a gente se enfoca em encontrar suas audiências. A gente não pensa nos locais ou nos publishers, a gente pensa na audiência, o que é realmente, né, eu acho que o core da programática. Daí, na parte da execução, né, que a gente executa as campanhas programáticas, e também, independente da tecnologia que tem o publisher, a gente também consegue oferecer também compras e execuções automatizadas, porque a gente consegue ter todo o planejamento, toda a parte dos relatórios, toda a parte dos uploads do criativo na nossa plataforma direto. E daí toda a informação de mensuração e reporting, como eu mencionei, né, a gente tem várias soluções de mensuração, porque mensuração é realmente, está no DNA da Adsmóvel, então a gente traz isso um pouco para o nosso mundo de out of home. E todo o reporting, né, isso eu acho que é outra coisa também de uma DSP nativa de out of home, que a gente consegue ir acompanhando o desempenho da campanha diário, né? Então, aí o cliente pode ter acesso à plataforma e ver o rendimento da campanha diária. E daí a gente tem também a possibilidade de fazer todo esse mobile extension em outra DSP, mas usando os mesmos dados, que no final são os mesmos dados que a gente tem, tanto na DSP de digital, como na DSP de out of home. Então, isso é um pouco, né, de como que a gente olha e como que a gente, e os benefícios realmente, né, de comprar na DSP da Adsmóvel. Então, começando pela parte de Audience Insights, né, como eu mencionei, através de personas, a gente consegue realmente não só entender o alcance das pessoas em certas telas, mas também entender quem são esses usuários, né? Então, a parte demográfica, a parte de comportamento de web e mobile, interesses. Então, a gente consegue realmente entender quem é esse usuário, para depois, quando a gente for planejar a campanha, ter um target muito assertivo. Hoje em dia, a gente consegue chegar em vários interesses de audiências diferentes. E a pergunta que todo mundo faz é, ok, como que vocês conseguem definir, né, esses segmentos? Através da Moving Walls, a gente tem um algoritmo hoje em dia que é patenteado por várias fontes do mundo de out of home, então pela World Out of Home Organization, pela IAB, e esse algoritmo que é patenteado, ele é composto por 4 capas de data, tá? Primeiro, os Mobile Device IDs, que é a informação da nossa DMP de personas, que é realmente a base. Depois, a gente também cruza com dados do censo, com informação de mapas e com informação de tráfego. Então, com todas essas camadas de dados, porque a gente entende que tem que ser uma variedade de dados, a gente consegue chegar nessas audiências, tá? Então, hoje em dia, a nossa solução de audiências é patenteada. A gente sabe que é um pouco, né, a discussão, que como que você mede audiências, ainda não tem um standard, e a gente fala, a nossa solução não é perfeita, mas a gente acha que ela é bem compreensível, né? E justo pelo fato que a gente usa várias camadas diferentes, né, a gente considera que é uma solução bem robusta e ela está bem aceitada no mercado. Então, a gente pode segmentar por audiências, que realmente é o nosso forte e é o core, mas a gente também consegue segmentar por a localização das telas, pelo geo, pelo ponto de interesse, e também por proprietários de mídia e formato. Então, se a gente quer, por exemplo, só formatos grandes, ou só telas em shopping, ou perto do aeroporto, a gente consegue planejar desse jeito. Então, a gente fala, a nossa plataforma ela é muito flexível e ela se adapta às necessidades de cada cliente. E como eu mencionei no slide anterior, aqui são algumas das companhias que aceitam, né, e confiam na nossa solução de mensuração de audiências. Inclusive, na conferência de World Out of Home, o CEO da Moving Walls
falou sobre a nossa solução de mensuração num papo que teve sobre mensuração de audiências de out of home. Então, aqui eu vou mostrar um vídeo curto que mostra um pouco como que você pode planejar uma campanha aqui. Deixa eu ver se vai... Pronto, acho que foi. Então, basicamente, essa é a cara, né, da nossa DSP. Você sempre põe a marca que você vai estar trabalhando a proposta, e daí a plataforma começa já a dar informação no timing da campanha e de acordo com aquela marca. Então, a plataforma começa a pensar e ela primeiro te recomenda as primeiras telas, tá? Que tem mais afinidade com isso, mas daí você consegue filtrar e pôr mais segmentos. Então, aqui nessa parte de Audience Filter, é onde acontece, né, toda a mágica. Então, aqui você escolhe um segmento de audiência, a geo, se você quiser escolher se são telas indoor ou outdoor, os publishers, se você quiser escolher algum publisher específico, os pontos de interesse, então aquilo que eu mencionei, se você quer telas que estão perto de algum ponto específico, e também por venue type. Daí você põe todos os filtros, né, em base ao seu brief, e a plataforma te recomenda as telas com maior afinidade. Então, esse número aqui é afinidade contra tudo que você planejou. Então, realmente, a nossa plataforma, né, ela usa a inteligência artificial para recomendar as telas que têm maior afinidade ao filtro, né, aos segmentos que você escolheu. E eu sempre dou exemplo, eu falo, se tem 3 pessoas fazendo uma mesma proposta, vão ser 3 propostas completamente diferentes, porque tem várias estratégias que você consegue usar para uma proposta. Então, é um pouco a flexibilidade, né, que dá a nossa plataforma. Legal. Maria, a gente já está estourando um pouco o tempo. Como é que você está aí? A gente já está... Perfeito, está quase acabando. Tenho mais uns 3 slides. Tá. E aqui um pouco sobre aquilo que eu mencionei, né, os nossos relatórios de mensuração. Eu acho que, para a gente, isso é acho que por ser parte da Adsmóvel, que a gente realmente consegue entregar todos esses relatórios, né? Eu acho que, como eu mencionei, os relatórios estão na DNA da Adsmóvel, então é uma coisa que a gente realmente traz para os nossos clientes. A gente tem um relatório que a gente chama de Post-Campaign Report, que ele dá uma visão muito holística da sua campanha. Então, quais que foram as audiências impactadas, quais foram as telas com maior alcance. Então, é um relatório de uns 20 slides muito detalhados que a gente entrega no final da campanha. Daí a gente também tem estudos de brand lift, que a gente faz com bastante frequência, né? E também a gente tem relatórios de atribuição que a gente está começando já a fazer, tanto de visita física, como também atribuição à compra. Então, quando a gente faz campanhas de out of home, junto com campanhas dos nossos parceiros de retail media, a gente consegue entregar esses relatórios de atribuição à compra. Então, agora a gente começa a realmente mostrar que as campanhas de out of home realmente têm um impacto, né, no ROI. Aqui um exemplo de um case que a gente fez, né, que eu acho que vários de vocês até viram, porque a gente apresentou esse case no evento da Próxima, de uma marca de salgadinhos, né, bastante conhecida, e aqui a gente mostra que realmente a campanha de out of home teve um impacto muito positivo, tanto no awareness, como na intenção de compra dessa marca. Então, mais e mais, a gente consegue mostrar esse tipo de relatórios que mostram o impacto de uma campanha de out of home, que antes era muito, muito difícil. E aqui, só para finalizar, então, como eu mencionei, a gente é uma solução full stack, então, por ser uma solução full stack, a gente tem várias formas diferentes que a gente pode trabalhar tanto com os clientes como os publishers, né? A gente pode ser um parceiro de dados, a gente pode ser um parceiro de tecnologia, então acessar só o nosso DSP, mas usar outro marketplace, ou ser um parceiro de supply, ou a gente também pode criar uma solução 100% customizada
para o cliente ou também para o publisher, né? Então, realmente, aqui, de novo, falando um pouco da flexibilidade. E agora, só para terminar, né? Eu gosto de sempre terminar falando nesses 6 pontos, né? Que eu acho que quando a gente fala dos benefícios da nossa plataforma, realmente a gente consegue medir audiências em tempo real. A gente é uma solução full stack. Embora a gente tenha plataformas diferentes, né, para a parte digital e out of home, a gente tem uma proposta omnicanal e os nossos dados são os mesmos. A gente tem várias soluções de mensuração e relatórios. Todo o nosso planejamento é 100% data-driven, em base de audiências, e a gente oferece transparência tanto para os clientes, como também para os nossos publishers, né? Então, para a gente, realmente, a transparência é um ponto bem, bem importante. E com isso, eu termino. Então, aí, desculpa se eu estourei um pouco do tempo, mas eu não sei se as perguntas, então, a gente vai deixar para depois, Yuri. Então, acho que a gente deixa as perguntas para depois. Tinham até algumas aqui, eu acho interessante, você já até respondeu que estava no nosso deck aqui, mas excelente, muito bom saber como é que vocês estão indo em cima do retail media, excelente os pontos de transparência, como vocês estão apresentando outros produtos, como se fosse um ad server, aí, digamos assim, a parte do brand lift, oferecendo essas coisas, muito interessante. Acho que vamos ter boas perguntas aí na sequência. Vamos passar, então, para o José Albuquerque, da Bibot, e no final a gente abre para as perguntas, tá? Para a gente não perder o horário, mas excelente, tá? Então, José Albuquerque, eu vou deixar contigo aí, então, estou dando um pausa aqui já no nosso cronômetro aqui, por favor, apresente a Bibot, se apresente aí, a tela está com vocês. Yuri, muito obrigado, a gente teve a oportunidade de conversar algumas vezes já, né? Então, não vou falar que é um prazer, porque a gente já se conhece por isso, mas é muito bom participar aqui, poder falar um pouquinho sobre a Bibot. André, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão assistindo. Vocês sabem que a gente fez como se fosse um war room aqui antes na Bibot, para falar o que a gente ia falar depois desse povo todo que passou por aqui, gente tão boa que passou por aqui. E aí é complicado achar alguma coisa para conversar, então a gente vê hoje a Mariana aí apresentando a plataforma da Asmovil, muito insight interessante, então ela falou muito da importância de dados, de retail media, de ter várias estratégias de mídia quando a gente fala de digital out of home. Eu separei alguns highlights aqui só para comentar, porque eu acho que são bem pertinentes com o que a gente está falando aqui. Então a gente tem também o Breno falando que toda mudança gera receio. Gostei muito dessa frase dele, porque é uma mudança que aconteceu em todos os formatos digitais e agora acontece no nosso aqui e realmente gera muito receio, ainda mais para esse formato, que é um formato tão tradicional, que a gente tem empresas tão tradicionais que estão se digitalizando e que estão passando por essas dores de entender o que é o programático, de entender como ele funciona e de internalizar isso. Já tive a oportunidade de conversar sobre isso com o Hot também. E acho que é uma discussão muito válida. Então, o ganho de trazer o digital out of home de outros formatos digitais, né? Então, a gente tem a parte de trazer o vídeo, por exemplo, que é um formato digital, e esse formato digital, ele acaba sendo, muitas vezes, ainda mais agora com a facilidade da mídia programática, simplesmente passado para as telas, né, como se fosse mais uma tela, e não pensam no meio como deveriam pensar. Então, a gente sabe que isso envolve até o planejamento, a criação também, que é um ponto super importante para a gente falar. O Alan, nesse mesmo episódio, ele comentou aí das DSPs nativas, out of home, e das não nativas. Então, a gente tem plataformas aí, como é o caso da TapTap, por exemplo, que é uma plataforma que pode entregar mobile e todos os outros formatos digitais, acabou de incorporar, mas incorporou recentemente o Digital Out of Home, e a gente tem plataformas nativas, como é a nossa da Bibot aqui, que já nasceram com o Out of Home na veia aí. Então, ela apresentou o Sonata, falou de mapa de calor, fontes de dados, fontes de interesse,
uma das coisas mais interessantes que a gente vê quando a gente fala desse novo momento do formato é como a tecnologia, como o digital, como o mobile influenciam no planejamento, na entrega. Então, a gente tem muito mais dados hoje para fazer uma entrega consistente no meio do que a gente tinha no passado, onde a gente dependia exclusivamente, de repente, de um ponto específico para conseguir conversar com uma audiência, e não entendia muito bem quem era aquela audiência. Se era uma Avenida Paulista, a gente sabia que provavelmente tinha muitos escritórios por ali, mas não existia um aprofundamento nessa audiência para entender quem de fato está passando ali, quantas pessoas passam por ali de fato. Então, a gente tem muitas tecnologias hoje que já permitem essa mensuração, e a introdução dos dados neste novo momento acaba sendo bastante interessante. E aí teve o Cauê. Com o Cauê eu aprendi que se fala do e não decor. Em minha vida inteira eu falei decor, já corrigi isso, não falo mais decor, agora eu só falo do. E ele falou muito da importância do contexto. Eu vou falar um pouco também sobre a importância do contexto, mas vai muito de encontro aos dados, e isso realmente muito interessante. Uma outra coisa super interessante também, e aqui falando, acredito que muito mais para publishers do que para anunciantes, e essa acaba sendo uma dor dos publishers também, é que a gente não tem mais a obrigatoriedade do roteiro, como a gente tinha na venda direta. A gente não tem mais um valor mínimo ali por anunciante, enfim. A gente consegue ser um pouco... A compra programática, ela acaba beneficiando as marcas, e se a gente olhar pelo prisma correto, ela acaba beneficiando o publisher, de certa forma, também. Essa é uma provocação muito boa, porque a gente sai do padrão, entra naquela zona de desconforto para o publisher, porque é uma conversa que ele não está acostumado a ter, mas que ele precisa botar na ponta do lápis ali e entender até onde vale a pena isso para ele. Bom, e aí o Renato ali falou também da plataforma deles, que também é full stack como nós. Ele contou aqui que eles decidiram se lançar como uma plataforma SSP primeiro, apesar de ser full stack. E a Bibot aqui, ela tomou uma decisão talvez contrária, a gente se lançou como uma DSP, então a gente também é um full stack, mas a gente decidiu se lançar no mercado como uma plataforma DSP, então só uma peculiaridade aí. Um outro ponto que também acontece com a gente aqui, que eu acho que é interessante comentar, que o Renato mesmo comentou lá na Outcom, é que além de vender, disponibilizar a plataforma para que seja plugada via programática, com quem quiser comprar via programática, uma das vantagens para o publisher, então uma das vantagens para o exibidor, é que ele permite que o próprio time comercial dele também se conecte, tome e se aproveite dos JBPs do Google, ou de grandes anunciantes que já têm uma compra digital programática, que eles se aproveitem dessa conexão que foi criada através da plataforma, para que as telas dele sejam comercializadas. Então, um publisher, uma vez que esteja conectado com qualquer um dos meus amigos aqui, eles já viabilizam que essa compra, que o time direto dele também se aproveite desse canal de entrega. E isso é super interessante, porque às vezes o time comercial não se dá conta que eles não estão simplesmente concorrendo com uma plataforma, mas que, na verdade, eles podem se aproveitar. Então, eles podem buscar novas marcas, buscar um dinheiro novo, que é o que a gente gosta de falar aqui, que é o que a gente também gosta de enfatizar muito, que é o dinheiro do digital, que até então ele não falava. Então, é bastante interessante reforçar isso também. E, para fechar, prometo que agora os highlights ficam por aqui, só falar do Douglas, que logo depois do webinar da semana passada, eu fui fazer a certificação da Vista, então quero agradecê-lo de novo. E uma das coisas que ele comentou aqui é da consolidação de relatório, a checagem em tempo real. A gente sabe o que a gente sofre com check-in fotográfico, e eu acho que tem que ser uma união nossa, a gente tem que se unir aqui como veículos, como programática, para que essa seja uma prática que aos poucos seja considerada uma prática obsoleta, né, e a gente consiga, de fato, avançar nesse ponto. Bom, mas vamos lá, gente, já falei muito de highlight, então vou falar um pouco da Bibot. Aqui são 3 anos de história. Nesses 3 anos, a gente tentou ser pioneiro em tudo que a gente faz, então já comentei com vocês que a Bibot é uma full stack, e
E eu gosto particularmente de reforçar muito que é uma full stack brasileira, então a gente tem esse DNA brasileiro e a gente gosta disso. Vou chover um pouco no molhado aqui, mas é importante falar que no mundo, principalmente quando a gente está olhando para a US, 44% das transações do out of home já são digitais, já estão indo para o digital out of home, e a gente sabe que praticamente um quarto disso já é programático, com tendências para crescer muito mais. A gente sabe que tudo que acontece lá tende a acontecer aqui também, dentro de 2, 3 anos, a gente está um pouco atrás, mas uma coisa que, inclusive, a Orsolon comentou e que eu achei super pertinente, voltando, é que, apesar disso, apesar de ser um país de terceiro mundo, a gente já está com um crescimento exponencial de telas, então, para ela explicar para os gringos lá, né, de Madrid, que eles têm 5 mil telas lá. Então, para explicar para eles que o Brasil já tem uma imensidade de telas é complicado. Então, o Brasil ali acaba sendo um país novo, mas que tem tudo para estar aí na ponta, né, quando a gente fala desse formato. O mundo das pessoas mudou, então a gente estava falando que o Google gosta muito de falar isso, da jornada não linear das pessoas, e isso é uma verdade. Então vocês já devem ter visto alguns dados aí de quantas campanhas, quantas marcas a gente vê no dia, e é um número impressionante. A gente é muito impactado por todos os cantos e por muitas telas, né? Telas na rua e telas que estão dentro do nosso bolso aqui, como é o celular. E quando a gente fala disso, a gente consegue ser muito assertivo hoje para lidar com mídia. Então, a gente tem diversos meios para entregar, como o retail media, com um foco maior em conversão. Então, na apresentação do Breno, ele colocou também lá, eu achei super interessante que o Google pensa dessa forma, mas eles enxergam o retail media como se fosse um search da vida real. Eu adorei, achei genial isso, achei muito interessante. A gente tem a programática também cada vez mais conectada, então, como eu disse, como a gente acabei de comentar com vocês, a gente tem a possibilidade de entregar também nas telas de digital of home, a gente tem a oportunidade de entregar em CTV, a gente tem a oportunidade de entregar no display, no computador, no mobile. Então, você tem uma infinidade de formatos, uma infinidade de meios para fazer essa comunicação omnicanal, o que acaba sendo super relevante também. E aqui é só um exemplo, então, a gente gosta de usar isso aqui porque a pessoa sai de casa, ele vai para academia, vai passear com o cachorro, de repente pode ir ao mercado, pode passar para comprar um pão de queijo para depois ir trabalhar. Então, tem uma série enfim, essa jornada não linear que a gente comentou. E aí, o que a gente se coloca muito à prova aqui é sair do conceito tradicional do out of home e pensar muito nessa entrega contextual. E aí, para mostrar um pouco agora de plataforma também, porque eu também acho que é importante isso, vou mostrar para vocês uma plataforma que a gente desenvolveu 100% dentro de casa. Então, essa aqui, a gente fez ela do zero, é uma plataforma de planejamento. Então, só dar um exemplo para vocês aqui. A gente consegue planejar a campanha colocando dados demográficos, escolhendo em quais capitais a gente quer atingir, que tipo de formato a gente quer usar. Então, a plataforma de dados que a Bibot desenvolveu, uma plataforma própria com diversas fontes de dados também, para ter certeza da nossa efetividade, né, quando a gente está planejando uma campanha. O que eu quero reforçar com vocês aqui é que a gente entende que também é importante o fator humano aí. Então, a gente tem um time de planejamento interno que valida essas propostas. Então, além da própria plataforma criando as propostas, o nosso time interno também valida essas propostas, entende, junto com o executivo, para ver se faz sentido o briefing, enfim, para conseguir passar isso adiante. Então, aqui eu estou dando um exemplo, por exemplo, de uma campanha demográfica, a gente pode segmentar tanto para homens quanto para mulheres, a idade dessa audiência, classe A, classe social, enfim, e a gente consegue saber se as telas que a plataforma selecionou, elas são mais aderentes ou menos aderentes para aquela campanha. Então, vou dar aqui um overview para vocês. A gente, um outro pilar que eu considero importante também, quando a gente fala de Bibot, é que a gente tem demanda própria. Então, hoje, a gente tem uma equipe comercial muito importante aqui. Eu sei que não é uma prática muito comum quando a gente fala aqui das outras plataformas,
e acaba sendo um diferencial, né, da Bibot. A gente tem uma demanda, uma geração de demanda própria através do time comercial, tem esse time de planejamento e a gente tenta muito reforçar para os nossos publishers essa nova fonte de receita. Então, a gente acaba, dentro das dores de se conversar com os publishers e explicar para eles o que é programática, é muito importante que ele entenda que ele vai ter mais um canal de receita. Aqui estão algumas das marcas que a gente trabalhou, mais de 142 cases, usando a nossa inteligência e os veículos que a gente utilizou. Eu estou à frente do time de publisher aqui, de publisher e novos negócios, e todos os dias praticamente conversando com os publishers e ouvindo as dores deles e tentando, enfim, trabalhar de alguma forma com eles. Então, a gente trabalhou com 92 publishers diferentes, acredito que é o ano passado isso aqui, e a gente sabe como hoje o dinheiro do Digital Out of Home, ele precisa ser mais pulverizado, então ele precisa estar mais em outros veículos também, e sair daquela mesmice. A nossa força regional, ela acaba sendo bastante importante para distribuir um pouco mais esse dinheiro. Aí estou trazendo um case aqui, é um case de DCO, então, quando estava dia era um anúncio, quando estava noite era outro, temperatura também, se eu não me engano, se estava chovendo, se não estava. Então, é um case super, super relevante também para trazer para vocês. Esse é um outro case de Clear Sale, que é uma campanha hiperlocalizada, que a gente teve uma parte importante de entrega mobile também. Então, o cliente escolheu pontos específicos de São Paulo para atingir determinados escritórios, e a gente conseguiu rodar essa campanha com parceiros. E aí, só voltando, quando eu comentei com vocês do nosso War Room que a gente fez na Bibot para saber o que a gente ia trazer com vocês, para vocês, e falou que ia ser muito difícil, porque muita coisa legal foi conversada aqui, foi falada aqui. A gente achou um pontinho aqui que é o seguinte, nem tudo são flores quando a gente fala de programática, né? Então, a gente chegou à conclusão que não foram faladas as dores dos publishers. Então, alguns pontos simples para a gente pensar aqui, que é o seguinte, o time do publisher sabe, de fato, operar uma plataforma como a nossa. As plataformas que a gente viu aqui são muito robustas, oferecem muitas possibilidades, e o publisher, de fato, sabe operar. O sistema é padronizado, então a gente sabe o trabalho que o Yuri fez lá na RZK, que é magnífico. Ele tem uma padronização incrível lá, mas e os outros publishers, será que eles se preocupam com isso? É super comum a gente ver alguns publishers que usam 3, 4 CMS. Será que essa é a melhor alternativa, o melhor caminho para se conectar com as plataformas? A gente tem conexão em todos os pontos, em todas as telas, em todos os painéis. Em que categoria meus ativos entram? Né? Então, quando a gente vai colocar isso dentro de um padrão para comercialização na mídia programática, qual que é a categoria que eu vou trabalhar? Quantos slots eu vou definir, que é uma coisa simples, mas, enfim, com qual plataforma eu vou trabalhar? Então, a gente viu uma série de plataformas aqui, quais eu vou escolher para trabalhar, né? A gente está com 16h30 aí, se puder ir fazendo wrap-up. Não, já estou praticamente terminando aqui. Fica não. Enfim, e agora no ambiente digital, qual que é a taxa de preenchimento? Então, são algumas questões que são questões super importantes que a gente tem que se perguntar. Não é simplesmente como plugar a tela, colocar ali uma plataforma e sair monetizando, mas a gente tem que fazer um planejamento, se fazer algumas perguntas para que a entrada na mídia programática não seja traumatizante, como a gente sabe que ela pode ser em muitos casos, mas que que isso seja muito bem entendido e que quantos por cento, por exemplo, eu espero que a minha receita seja programática, eu vou gerar uma demanda própria, não vou, enfim, esse ponto foi super importante porque algumas perguntinhas precisam ser feitas
E são perguntas importantes antes da gente se conectar com tudo isso e simplesmente esperar que essa geração seja uma geração automática, porque ela não é. A gente tem um trabalho muito importante aí por trás, quando a gente conecta plataformas. E é isso, Yuri. Beleza, olha, adorei aí os pontos, assim, haja raça, né, desenvolver aí uma full stack nacional. Adorei também esse comentário aí que você fez, até fazendo referência ao Breno, né, dessa coisa das mudanças gerarem receio. A gente vem falando aqui sempre que as mudanças que a gente vem experimentando no mercado programático agora, no mercado de DOH, né, por causa do programático, provavelmente as mudanças dos últimos 4 anos são maiores do que a gente viu nos últimos 20 anos, né? Então, uma dessas, eu acho que você pontuou bem, essa questão do contexto, né? Então, por exemplo, quando você traz aí uma experiência, vamos dizer, do Google, dos canais digitais, trazendo comentários como mudanças geram receio, a gente sabe que muito, por exemplo, dessa discussão do cookie está associado a essa questão desse receio, né? Porque é uma fonte de dados, é uma fonte de visibilidade deles que está em discussão por questões de privacidade que foram levantadas aí pela Mari, você levantou também, e é interessante como, de certa forma, o nosso meio, o DOH, né, por ele ser um meio físico, ele ser diferente dos outros meios, é um meio que você consegue ir lá ver efetivamente a mídia acontecendo, ele já fornece o contexto. Então, é como se o contexto fosse já o substituto do nosso cookie, né? Então, a gente tanto fala sobre isso daí, mas essa, digamos assim, essa ligação aí dos receios do digital, com esses temas que a gente vê aparecendo recorrente, do omnichannel, da transparência, e o contexto, como a gente entrega o contexto, eu acredito que assim, uma leitura que eu faço combinada de vocês dois é, de certa forma, uma motivação, não só uma esperança, mas uma motivação para o nosso mercado assumir, de certa forma, essa liderança, e não só com inovação, mas provendo essas coisas que talvez hoje o digital tem um pouco de dificuldade. Então, agradeço muito, Zé, parabéns aí. Nós temos aqui, eu vou abrir já aqui para perguntas, tá? Teve algumas que eu recebi já por fora aqui, e eu vou perguntar aqui, eu acho que para os dois, tá? Então, de repente, Mário, você começa, depois o Zé Albuquerque pode dar continuação, mas vocês dois falaram de dados que já tem na plataforma que vocês fornecem. Obviamente, a gente sabe que essa obtenção de dados, first party, third party, é um negócio complexo no mercado, então a gente vê as plataformas oferecendo isso, inclusive já vi outros serviços avançados, aí você falou de Brandleaf, outras coisas, mas gostaria de saber como vocês enxergam, por exemplo, o caso de uma plataforma que tem dados first party, e querem enviar esses dados first party também ao SSP. Como é que vocês veem isso? Vocês já estão preparados para isso? Vocês estão vendo demanda disso? É uma coisa nova? É uma coisa que vai surgir? É uma coisa que vocês já fazem? Como é que vocês se viram quando o cliente quer mandar, o publisher quer mandar dados first party? Diga lá, Mari, você, por favor. Perfeito. Eu acho que a gente já faz isso, tá? Mais pelo lado do publisher. Então, o que a gente faz? Se o publisher tem os dados first party deles, o que a gente faz? A gente põe esses dados na nossa plataforma para calibrar com os dados que a gente tem, tá? Para ser uma coisa muito mais alinhado a esse publisher. Então, a gente usa esses dados first party dos publishers, porque a gente sabe que, no final das contas, né, o publisher tem a informação, e a gente usa isso como parte do nosso algoritmo. Então, tudo aquilo que eu falei, que a gente tem aquelas camadas de dados, realmente, faltou pôr mais informação first party do publisher, caso o publisher tenha a informação first party. Daí a gente usa isso para calibrar os nossos números. Agora, clientes, a gente ainda não está fazendo isso, tá? Por exemplo, a gente tem várias agências que falam, a gente pode incluir os nossos dados first party? Ainda não, mas eu sei que a gente está trabalhando para isso. Então, por exemplo, já os dados dos retailers, a gente consegue, porque a gente está construindo essas parcerias com os retailers. Então, esses dados dos retailers, a gente já está incluindo como parte, né, do nosso algoritmo, e estamos evoluindo para poder cada vez mais integrar outros dados first parties também dos clientes. Legal, obrigado, Mari. Zé,
por favor, comenta para nós aí, como é que vocês enxergam a coisa dessa evolução aí? Não, aqui do nosso lado, acho que vai um pouco também de encontro com as dores e com a preparação dos publishers. Então, como a Mari comentou, isso não é tão, pelo menos do nosso lado aqui, não é tão comum com os publishers, porque aí já envolve uma plataforma de CRM, uma plataforma da MP, não é tão comum que a gente veja publishers de digital out of home tão preparados para esse momento, que tenham tantos dados assim, sendo muito sincero. O que a gente tem visto mais são plataformas mais preparadas ou publishers maiores que já têm esses dados. Alguns preferem proteger mais esse dado interno para trabalhar isso dentro de casa, outros optam por compartilhar isso. O que a gente tem visto com mais abertura e mais facilidade para se trabalhar, inclusive as empresas e os publishers de retail media, porque eles têm muito dado interno. Esse dado ele pode ser muito relevante se compartilhado via programático com as marcas. Então, a gente vê, por exemplo, o Carrefour aí, olhando muito para essa importância dos dados, compartilhando isso com diversas plataformas e possibilitando que os dados deles sejam usados na mídia programática. Então, essa prática ela acaba sendo mais comum quando a gente fala de compartilhamento de dados na retail media e menos com os publishers tradicionais. Maravilha. Eu vi aqui, Marco, quer fazer um comentário aí? Não, Tinha o Vitor também, que eu pulei. não, mais um complemento só no que conversou a Mariana, que dentro do mercado de out of home e de digital out of home, o first party data, fora o que a gente fala de SDKs, de informação de usuários, também se refere à instalação de IoTs nos seus ambientes. Então, a plataforma que a AdsMobile Moving Worlds utiliza, ela já está preparada para estar integrada com as IoTs dos publishers. Então, seja câmera, seja sensor, seja qualquer tecnologia que esteja sendo utilizada para monitorar, para capturar a audiência, para metrificar a audiência de cada inventário, essa informação pode ser integrada via API junto à plataforma que a gente trabalha do SSP. Basicamente isso. Perfeito, perfeito. Teve uma pergunta aqui que eu acho que é do Ricardo, associada, digamos assim, a algum papel de brand safety. Eu entendo que isso é um pouco transparente, mas, de qualquer maneira, eu gostaria que vocês comentassem isso. A gente tem hoje, por exemplo, questões de regulação do CONAR, que a gente falou sobre BET, tem questões de brand safety, mas assim, entendo que é até difícil, de um ponto de vista do DSPs globais, enfim, tomar conta disso tudo. Mas, enfim, como vocês comentariam aí, eu vou abrir também para cada um, essa questão de regulação, se vocês se envolvem, isso é problema do publisher em cada... Como é que funciona isso? Então, é basicamente a questão do brand safety associado com regulações do governo, passar alguma coisa que não pode... O que vocês têm para proteção aí, digamos assim, da audiência e das marcas em relação a isso? Pergunta um pouco difícil aí, né? Vou deixar a Mariana responder primeiro. Bom, o que a gente sempre fala, né, a gente sempre deixa bem claro, a gente é a tecnologia. Então, todas essas questões, a gente deixa para o publisher. Ele fala, gente, o publisher sempre tem, né, aprovação final dos criativos, do que não pode, e também o que a gente faz também, pelo fato da gente ter a nossa SSP, se tiver essas coisas que não podem, categorias que não pode correr, a gente sempre fala para o publisher incluir isso no SSP. Então, para isso já está claro, né, no nosso DSP, na nossa ferramenta de planejamento, mas a gente sempre fala, e até está em todas as propostas, que coisas assim de aprovação, o publisher sempre tem aprovação final. Então, é uma coisa que a gente trabalha muito com o próprio publisher. Então, a gente deixa bem claro que o nosso papel é só de tecnologia e de apoiar ao publisher. E também, pelo fato da gente ter essas relações, essas parcerias com esses publishers, né, também facilita nessas conversas. Legal, algo a acrescentar aí, Zé Albuquerque? Não, só um comentário, porque até acho que a maioria das pessoas que me conhecem já sabe, mas a minha experiência maior é no digital e não no out of home. Eu
uma experiência recente aqui, estou gostando muito de aprender tudo isso. Mas olhando para o digital, a gente tem algumas plataformas de verificação, quando a gente fala de branding. Então, por exemplo, a Double Verify, a gente tem a S, a gente tem algumas plataformas que estão olhando para esse cuidado com as marcas no ambiente digital. Quando a gente vem para o nosso formato, nem essas plataformas, elas têm um layer ou algum feature que olhe para o out of home. Então, esse ponto realmente é muito novo, é uma questão muito incipiente ainda para o meio. Eu não conheço plataforma que faça isso, e assim como a Mariana também, essa questão fica 100% do cargo do publisher, porque todo criativo que vai rodar na rede dele, ou que ele vai autorizar, ele precisa fazer isso via plataforma, então ele precisa dar um aceite naquele criativo, para que o criativo rode, e então o publisher ele acaba sendo os olhos do brand safety da própria marca dele, né? O Ricardo ele fez uma pergunta aqui sobre governo, sobre out of home. Só vou dar uma pincelada para ele para falar que, pelo menos aqui na Bibot, a gente não trabalha com SECOM, porque é bem complexo quando você se posiciona como plataforma programática a trabalhar. É muito mais fácil você trabalhar com SECOM sendo o proprietário das telas ou o publisher, caso alguém queira complementar isso, mas aqui na Bibot a gente não atua, não trabalha com SECOM por conta das próprias regulações da SECOM. Sei que no ambiente digital isso já é possível, mas no nosso meio, pelo menos por aqui, ainda não. Perfeito, perfeito. Acho que agradeço aí até endereçar um pouco mais aí da pergunta do Ricardo. Vocês dois falaram sobre a questão do Omnichannel, né? E hoje, quando a gente está nessa parte incipiente, digamos assim, da programática, a gente vê que muito das nossas métricas hoje, basicamente, vamos dizer assim, a gente evoluiu do inserção e do face, e estamos indo aqui, na verdade, para o impressions, que, na verdade, ele é baseado no ad play, né? Então, nesse contexto do Omnichannel, eu vejo que o interessante é talvez conseguir comparar métricas. Então, eu queria entender como é que vocês falassem um pouco dessa demanda do cliente omnichannel, se ele o que ele está pedindo, né? Ele está pedindo só para ter uma plataforma que ele possa transacionar as duas coisas, ou ele está pedindo para comparar um investimento de um tipo de métrica com outro? O que vocês estão ouvindo aí de demandas? O que o publisher, o que o mercado tem que se preparar para demandas omnichannel aí na voz de vocês aí? Mari, por favor, começando aí. Eu acho que depende muito, né, do cliente, né? Eu acho que os clientes digitais, especialmente os que não conhecem tanto, né, o mundo de out of home, sim, eles pedem essas métricas digitais, né? Por exemplo, já recebi clientes que pedem, qual que foi o completion rate, né, da campanha? Isso realmente, né, não existe. Então, eu acho que é muito o trabalho nosso, né, up to us, realmente explicar que o mundo de digital home é híbrido, porque não é 100% digital e não é 100% offline tradicional. Então, eu acho que a gente tem que defender as nossas métricas, explicar também, tipo, que as nossas medições são diferentes do digital, porque, sim, tem muitos clientes que realmente não entendem a parte de impressões e spots, porque, obviamente, no digital é 1 a 1 e no out of home é one to many. Então, eu acho que é o nosso papel de educar eles e realmente de mostrar quais são as métricas importantes para o mundo de out of home. Agora, eu acho que cada vez mais a gente tendo mais data, né, porque antes a gente não tinha, a gente consegue já comparar e mostrar a importância do digital out of home num media mix completo, porque antes era muito difícil, sempre ficava por fora, porque, não tenho dados, não tenho métricas, então eu vou deixar o out of home por fora. Eu acho que agora eles já estão conseguindo incluir a parte de digital out of home no media mix com as outras plataformas, né, com as outros produtos digitais. Então, eu acho que cada vez mais isso vai continuar evoluindo. Mas é muita educação. José Albuquerque.
Por gentileza. Não, O que você só quero adiciona aí? complementar esse final, que de fato a gente precisa muito educar o mercado, é muita educação, e que é um formato novo, as pessoas estão aprendendo a lidar com ele ainda, então analisar, e aí um pouco das dores, o check-in fotográfico que é pedido, a gente já teve uma campanha de uma agência digital que rodou com a gente uma campanha aqui, eles pediam um check-in fotográfico diário, e, sabe, é quase uma incongruência, porque realmente é físico, né? Alguém precisa se locomover até essa tela para comprovar esse check-in. Não é como no digital que você literalmente aperta o screenshot e você tem um comprovante de campanha. Então, só para reforçar a importância da educação no meio e cabe a todos nós. Perfeito, perfeito. Esse tema da educação, a gente já está passando um pouquinho do horário aqui. Eu vou fazer, então, uma pergunta aqui sobre essa questão da educação. Vamos dizer assim, a gente percebe que isso é tudo muito novo, né? Então, o que vocês geralmente oferecem para os seus clientes? Assim, eu entendo que assim, manuais bem detalhados vocês já têm, mas assim, é necessário, quando vocês fazem um onboarding, vocês têm sentido a necessidade de, vamos dizer, explicar o básico, quase que dar um curso de programático, olha, SSP, DSP, tarará, essas coisas. Como é que funciona? Vocês oferecem isso já normalmente para os seus clientes? Como é que é isso aí, Mariana e José? Começando aí, Mari. Cursos é uma coisa que a gente até pensa em fazer, mas essa parte de onboarding, sim, sempre quando a gente tem tanto um cliente novo que vai usar a plataforma ou um publisher novo, a gente sempre faz o onboarding. E aí, realmente, a gente precisa, e aí também depende, né, de cada publisher, porque tem publishers que conhecem mais sobre o assunto, mas muitas vezes a gente tem que ir pelo básico. A gente tem uma apresentação que a gente chama de Programmatic 101, que se a gente vê que é um cliente ou um publisher que realmente não conhece tanta programática, a gente dá essa apresentação, e realmente é o básico, por exemplo, o que é digital versus digital out of home, daí a gente realmente compara. E também a gente tem a dificuldade, que como a gente também trabalha com vários outros mercados na América Latina, eu ainda acho que o Brasil é muito mais evoluído. Então, no Brasil, a gente faz isso bem menos comparado aos outros mercados. Os outros mercados quase começando do zero. Então, mas sim, sempre quando a gente faz onboarding, a gente dá um básico, né, do que é a programática, a gente faz todo um training da nossa plataforma, a gente entrega vídeos, manuais. Então, sim, a gente oferece bastante informação, e a gente sempre fala que a gente está aí a gente tem um time de customer service que está aí para apoiar. Legal. Diga lá, José, como é que está sendo a sua experiência aí? É muito parecida também, a gente também tem um onboarding aqui, e o interessante, que eu acho uma das belezas desse mercado é que você conhece pessoas de todos os níveis, né? Então, a gente já fala com muitos exibidores do Brasil afora, e você pega pessoas dos mais diferentes conhecimentos. Então, a gente sai literalmente da semana para falar do CPM ali, né? E pode dar um nó na cabeça de muita gente. A gente fala muitas vezes com os donos das telas, é super comum, a gente sabe nesse e-mail. A gente fala, então, com o filho do dono, enfim, são pessoas que estão ali, que conhecem muito bem os ativos, mas que não têm essa vivência digital, que precisam, de fato, de muita ajuda. Então, é importante dar esse suporte da melhor forma possível para que isso seja entendido e que, de novo, as expectativas sejam alcançadas, né, quando a gente fala de uma integração dessa, porque a expectativa, às vezes, é muito alta, com aquela geração automática, e ela acaba não sendo correspondida, as pessoas se frustram, elas acham que iam estar ganhando muito mais do que elas estão, enfim, uma série de outras questões que é a educação, que é exatamente o que a gente está falando aqui agora. Legal, agradeço, gente. O Ricardo da OnSign, tudo bem, meu caro? Abriu, levantou a mão aí, faça a tua pergunta aí para Mário, para o José, fica à vontade. Tá no mute? Foi. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Essa questão da educação é algo que a gente tem sentido na pele aqui no dia a dia. Eu tenho encabeçado muito das nossas ações
com programática, hoje nós estamos integrados a várias plataformas, e algo que eu tenho pensado e até forçado, eu queria escutar um pouquinho de vocês, é até uma linha de corte, né? A gente vê, e hoje tem determinadas redes que utilizam a nossa plataforma, onde nós literalmente dizemos, olha, vocês ainda não estão prontos, como é que vocês veem isso? Um número mínimo, uma quantidade mínima, uma maturidade mínima, porque chega num ponto, eu recebi perguntas, por exemplo, de clientes que dizem, mas eu tenho programática e eu não estou faturando, quando é que eu vou faturar? Eu disse, olha, quando o mercado quiser, não somos nós que compramos, né? E assim como não são vocês que compram, alguém compra, e para alguém comprar existe uma série de fatores. Então, minha pergunta até assim como é que vocês estão vendo uma linha de corte mínima para que justamente, quer dizer, tem que ter um tamanho, um porte e uma maturidade mínima para entrar nesse barco? Eu vou até colocar um ponto a mais aí para Mari e José responderem essa do Ricardo, que é junto com esse ponto do corte, imagino que vocês devem receber, por exemplo, além dessa questão do conhecimento, a questão, por exemplo, dos multiplier, né? Vocês devem receber algumas coisas aí variando. Como é que vocês fazem isso também? Então, acrescentando essa questão do Ricardo, do que vocês recebem, e ainda mais quando vocês recebem um multiplier, que é um processo que depende de uma educação de métricas, etc. Como é que vocês validam, né? Então, acrescentando, botando um adendo aí a pergunta do Ricardo, como é que vocês validam isso aí quando vem alguma coisa estranha? A gente, por exemplo, eu vou falar de um caso que está acontecendo com a gente em outro mercado, que a gente tem um publisher que ele quer entrar na programática, ele está ouvindo, a programática é o futuro, ele quer entrar, mas ele não tem a tecnologia, ele não entende. Então, é um publisher que já faz, acho que mais de um ano que a gente está falando, a gente está tentando ajudar, a gente está tentando dar benchmarks, mas eu acho que chega um ponto que a gente fala, olha, tipo assim, se você não está pronto para entrar na programática, e não é de um dia para o outro, realmente eles perguntam, mas então quando que eu vou começar a ganhar dinheiro? Não é de um dia para o outro. Então, eu acho que também é ser bem realística com o publisher, né? E falar que isso não é uma coisa de dia para noite, você precisa ter um time, tá? Você precisa ter um time de tecnologia, um time de data, você precisa realmente entender o negócio, porque senão, acho melhor esperar até você realmente ter tudo no lugar. Então, a gente é bem claro e bem transparente quando a gente encontra esse tipo de publisher. Marco, não sei se você quer comentar mais um pouco sobre isso, já que você está mais à frente disso, mas a gente está com um caso assim, e a gente chegou e falou, sabe que eu acho que é melhor você esperar, porque acho que você não está pronto para entrar na programática. A gente enxerga os três tipos de casos. Uma empresa muito preparada e que ela já tem uma métrica definida, por exemplo, o RSK, que já tem todo um time de tecnologia com data e que diz, estes são os dados que o mercado tem que receber do RSK. Muita gente tem que integrar IoTs e começar a fazer todo um serviço de onboarding que demora, às vezes, um pouco mais de tempo. Depois temos publishers, que eles compraram a melhor Ferrari do mercado, compraram a melhor plataforma do mercado, mas não tem motorista, e ele precisa ensinar para ele todo o potencial do lado que eles têm para realizar esse exercício. E do outro lado, tu tem o cara que ele comprou a melhor tela do mercado, a melhor tecnologia em LED que existe no mercado, mas ele está rodando como player da própria tela. E ele não consegue entender porque é que a tecnologia que ele comprou não consegue integrar a programática ou receber campanha de forma programática. Não, isso é muito engraçado, que não depende pelo número de telas. Porque tu pode ter um publisher com muitas telas, com uma tecnologia muito pobre, ou um publisher com poucas telas, com uma baita tecnologia facilmente de integração. Então, realmente, um caso a caso, é uma conversa que a gente acompanha dia a dia com todos os publishers em todos os países, mas é isso que a gente fala com o Mari, é transparência na conversa. Legal. Zé, quer complementar? Não, só para falar que eu sou fã do Marco, conheço o Marco há uns 15 anos, pelo menos, a gente trabalhou juntos no TR, desde que eu conheço esse cara, ele fala de out of home, então é um case, né, uma enciclopédia. E só para começar pelo final, o multiplier, a gente estava conversando, inclusive, eu e o Marco, na semana passada, semana retrasada, sobre isso, e é uma equação muito simples.
Se de repente não faz sentido aquele número que o publisher passou, ele vai acabar sendo prejudicado por isso. Então, ele tem que ter uma consciência de que ele precisa trabalhar ali com um número que seja mais próximo do real, porque se não for isso, ele vai ser o grande prejudicado com isso. Tá? Certamente, certamente. Yuri, só para Diga, Ricardo, claro. tangibilizar minha colocação, a gente teve um publisher recente, e é uma rede com mais de 2.000 telas. Nós trocamos mais de 200 e-mails e ele ainda não está com a programática habilitada. 200 e-mails. Então, aí demonstra a dificuldade, as particularidades, as multiplataformas, as expectativas e o quanto de trabalho todos nós temos, né? Essas horas, quando você fala assim, olha, acho que eu vou reajustar meu preço aqui, né, cara? Mas, gente, olha, eu queria agradecer aí a todos. Acho que não temos outras perguntas aqui, já extrapolamos o horário aqui, passamos 15 minutinhos, tá? Gostaria de agradecer aí, Mari e Marco, né, os apoios do Marco aí também, pelo lado da Desmóvel, e também José Albuquerque aí pela Bibot, são empresas aí bastante conhecidas, tradicionais aí no mercado. Então, agradeço muito aí por mais um episódio 4 aqui da nossa série de programática. Já deixo